vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Chegou a parte final da história. E a esperança que dormia. A esperança que dormia, hoje ela vai despertar. Hoje ela vai acordar. Vamos ao final de uma história belíssima. Capítulo imperdível. Ouça do comecinho até o fim. Vale muito a pena. Começou. Nós seguimos todos juntos no mesmo carro. A doutora Silmara, o doutor Fabiano, Guilherme e eu. Meu coração disparou. E parecia bater ainda mais rápido na medida em que nós nos aproximávamos da casa que ficava à Rua das Laranjeiras. Enquanto isso, doutora Silmara, carioca da gema, boa anfitriã, simpática, ia quase que parando o carro para nos contar um pouco da história daquele bairro do qual eu nunca antes tinha ouvido falar, Cosme Velho. Cosme Velho, e que bairro que tinha sua importância para a própria história. Ela ia mostrando, olha aqui morava o Machado de Assis, aqui era a casa do Manuel Bandeira, nesse endereço aqui vivia Euclides da Cunha, a grande Cecília Moraes, lembra da Cecília Meirelles? Lógico, eu amava o que ela escrevia, morava aqui. O cantor, compositor, o Jorge Maltner, era aqui nessa casa. Sim, lógico que aquilo de certa forma tranquilizava, senão eu acho até que teria desmaiado. O último assim que ela mostrou com empolgação, Crislaine e Guilherme, aqui ó, a primeira estação de trem do Corcovado. Esse trem vem até aqui para trazer os turistas para visitar o Cristo Redentor. É muito tradicional, tudo tão interessante, mas nada se compara aquele momento quando ela parou o carro em frente àquela casa, a Rua das Laranjeiras, e disse: chegamos, é aqui. Nessa hora, meu coração, ele parecia que ia sair pela boca. Tum, 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 tum. Sabe quando você sente o coração no peito? Tum, 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 tum. De tanto que ele batia, ainda eu pude ouvir a voz da doutora Silmara. Crislaine, você espera aqui no carro um pouquinho? Eu vou verificar se realmente ela tá. Eu concordei com a cabeça e eu estava muito nervosa, eu tremi inteira. Ela dá alguns passos e toca a campainha, e não demorou muito tempo. Eu escutei vozes e risadas, um tanto quanto nervosas. Meu Deus! E tudo estava acontecendo. Doutora Silmara já abraçava em cumprimentos
a Elisa e sua mãe Elizabeth. Elas conversam e, tal qual já era combinado, ela anuncia que eu estava no carro. Eu achei que eu não teria forças nas pernas para sair dele. Ainda bem que do lado de fora eu contei com a ajuda da própria promotora que foi me buscar. Finalmente, saí do carro, me coloquei de pé e foi nesse momento que pela primeira vez eu olhei na direção de Elisa. E ao fazê-lo, quando eu olhei na direção de Elisa, ao fazê-lo, sentia algo diferente. Sabe quando o seu corpo inteiro leva um choque? Mas o choque se explicava. Eram 21 anos de espera, 21 anos de busca. A esperança, confirmando o dito popular, não tinha morrido, mas dormia aquele tempo todo. Mas finalmente era chegada a hora da esperança despertar. Era chegada a hora da esperança despertar. No que eu olhei para ela, apesar de todo esse tempo passado, 21 anos, e principalmente apesar de todas as mudanças que o tempo nos impõe, apesar disso e todos os demais pesares, quando eu olhei para ela, para Elisa, não é possível. Não é possível. Meu Deus. Meu Deus. Não é possível. Eu nunca iria esquecer aquele rosto. Quantas vezes eu tinha desejado reencontrá-lo. E agora, num verdadeiro milagre da vida, o rosto estava ali, apenas alguns metros de mim. Fui tentando me controlar, mas para tudo há um limite. Eu perdi qualquer coisa que pudesse ser chamado de equilíbrio. Eu vinha sendo preparada pela doutora Silmara, pelo meu próprio companheiro Guilherme, para que eu tivesse controle nessa hora. Mas não deu. Não deu. Não deu. Sabe quando você olha para a pessoa e tem a mais absoluta certeza? É ela. É ela. É ela a pessoa mais buscada e desejada da sua vida. Não deu, eu gritei. Cristiane! Cristiane, minha irmã! Cristiane! 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 Cristiane, minha irmã! Você, Cristiane! Cadê a sua fardinha de cor vinho da sua escola? A última vez que eu te vi foi dentro dela. Cristiane, minha irmã, é você. Ela me olha assustada. Ela me olha assustada e eu não consegui fazer a leitura daquele olhar naquele momento, naquele instante. Mas eu tive a impressão dela gostar do que escutava. Seus olhos e lábios esboçavam uma reação positiva.
Elizabeth, a mãe, eu cheguei a vê-la também com o rabo dos olhos. Ela estava ao seu lado. Ela parecia incrédula, sabe aquela pessoa que quer e que ao mesmo tempo não quer aquele desfecho? Foi essa leitura que eu fiz da reação da Elizabeth, apesar de olhá-la apenas com o rabo dos olhos. E a minha leitura estava correta. Mas isso em fração de segundos. E eu já tinha voltado a minha atenção a Elisa, que para mim não era mais a Elisa, não. E sim a minha irmã sumida, Cristiane. Aliás, esse era o nome que eu já tinha gritado algumas vezes. E sustentei e gritei mais uma: Cristiane! E mais uma: Cristiane! Só que nesse momento eu não apenas falei, dei passos corridos em direção a ela. E instantes depois eu a abraçava. E naquele abraço eu chorava e dizia: Cristiane, Cristiane, que saudade de você. Diga-me que eu não estou sonhando. Fala para mim que eu não estou sonhando. Por favor, Cristiane, diga-me que isso não é um sonho. Que dessa vez não é um sonho. Que dessa vez a esperança acordou. Fala para mim. Fala pra mim que a esperança acordou, que dessa vez não é um sonho. Ela ainda se mantinha quieta. Ela ainda se mantinha calada. Mas quando eu repeti para ela dizer isso a mim, que eu não me estava sonhando, pela primeira vez em 21 anos... eu voltei a ouvir aquela voz. Ela dirigiu a mim a sua palavra e disse: você não está sonhando. Você não está sonhando, Laine. Laine? Quando ela pronunciou Laine, lógico, como tinha que ser, soou mais do que familiar. Era o mesmo Laine. Era o mesmo que eu ouvia da minha irmãzinha caçula. Eu ainda a abraçava. E acho que foi o calor do nosso abraço, sentido novamente depois de 21 anos, que fez com que um outro milagre acontecesse. Pois que naquele instante, devido a tão forte emoção, a circulação sanguínea cerebral inventou novos caminhos. Ou quem sabe tenha recuperado o caminho original. E Cristiane, ela foi recuperando a sua memória. A memória dela foi voltando, sabe? Não caíram todos os arquivos de uma só vez, mas um a um. Eles foram voltando. E principalmente aquele em que ela tinha certeza de que nós éramos as irmãs amadas. Que eu era a Laine e ela a Cristiane. Nossa, houve muita lágrima, houve muita emoção durante o tempo que durou nosso abraço. E o impressionante foi quando ela viu os cabelos naturalmente vermelhos do Guilherme e ela exclamou: o Ruivinho! O Ruivinho! É o Ruivinho! Era assim que nós chamávamos o Guilherme quando nós éramos meninas. Ela nem gostava do Ruivinho. Ela sabia que o Ruivinho roubava a minha atenção em relação a ela. E eu confirmava com a cabeça, muito emocionada. Eu confirmava que era o Ruivinho. Todos estavam emocionados. Todos choravam.
até pessoas menos prováveis para o choro, para uma emoção. A emoção desse momento, eu estou falando do doutor Fabiano. O promotor da nossa cidade, o doutor Fabiano. Até ele afastava uma lágrima com as costas das mãos. Entramos na casa e parece que nesse instante houve um hiato também na minha mente. E aquele espaço físico de entrar pelo portão e caminhar na pequena rampa com destino à porta de entrada da casa da Elizabeth, aquilo parecia ter se apagado. Só me lembro quando eu já estava lá dentro, sentada dentro da sala. E foi ali que, depois de muitos copos d'água bebidos, nós começamos a longa conversa. Eu era a própria gratidão em pessoa. Eu agradecia principalmente a Deus. Lógico, em primeiro lugar, Deus. Depois a doutora Silmara, seu companheiro também, o doutor Fabiano, o meu companheiro Guilherme. Mas principalmente eu me derramava em agradecimentos àquele anjo que era a Elizabeth. Ela era, sem dúvida, uma enviada por Deus para aquela nossa história. Porque sem a presença da Elizabeth em nossas vidas, nada daquilo seria possível. Ela, Elizabeth, naquela história, naquela nossa história, ela merecia e teria mesmo que ser um capítulo à parte. Outras ações, ainda mais importantes que o nosso reencontro, foram se desenrolando logo na sequência. Orientada pelo Dr. Fabiano, comunicamos uma médica, a doutora Gabriela, que era prima dele, cardiologista, lá da nossa cidade. Ligamos primeiro para a Gabriela, a doutora Gabriela, para que ela fizesse o grande favor de ir até a casa dos meus pais. Eu, na minha adrenalina, naquela adrenalina que eu estava, eu nunca que teria pensado nisso. Mas o doutor Fabiano conseguiu pensar. E a presença da cardiologista, doutora Gabriela, seria fundamental para agir, se necessário fosse, de acordo com a reação da minha mãe e do meu pai, quando eu desse a eles a notícia de que a esperança que dormia havia despertado. E não só isso, ela tinha se transformado em realidade, a própria esperança. Eu mesma fiz a ligação, quando fomos comunicados que a doutora Gabriela já estava com eles, lá na casa dos meus pais. E foi uma medida corretíssima, porque ambos, tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos desmaiaram. Ambos perderam os sentidos quando eu informei que eu tinha encontrado a nossa Cristiane. A presença da médica em casa pode ter evitado uma tragédia, sei lá. Ela que já os havia medicado e, de certa forma, feito uma preparação para a notícia fortíssima de emoção que ouviriam na sequência. Ela os preparou para escutar aquilo. Observe, você que está acompanhando a minha história do comecinho ao fim, observe o dedo de Deus em tudo. Foi tudo preparado por Ele, que nos compensava a espera e a ausência de Cristiane durante 21 anos. As emoções não pararam de se repetir ao longo daqueles 30 dias que se seguiram. Sim, porque a viagem de volta à nossa cidade, o reencontro pessoal entre Cristiane e os nossos pais, e não apenas eles, mas todos os demais parentes e amigos, foi tudo tão forte e lindo. Foi tudo tão bonito. Mas a grande surpresa da minha história, por incrível que pareça, além dessa, ainda estava por acontecer. Elizabeth, ela tinha feito muita coisa boa, a Elizabeth tinha feito pela minha irmã. Ela, na verdade, tinha salvado a vida de minha irmã. E ela não merecia ficar sozinha. Não podia ficar sozinha, de jeito nenhum. Ela havia salvado a vida da minha irmã, que teria morrido na falta de recursos naquele pobre hospital onde ela o encontrara.
E depois, nós não podemos esquecer que nos últimos 21 anos, ela foi a mãe da Cristiane. Ela propiciou tudo a ela, a criação, a formação. Minha irmã tinha estudado, era escrivã, era funcionária pública. Elizabeth só havia feito coisas maravilhosas para ela. A minha mãe e meu pai se derramaram em agradecimentos como tinha que ser. Eu também o fiz, como tinha de fato que ser. Mas eu fui além. Eu fiquei atento a uma coisa que pouca gente teria se atinado. E com certeza foi algo espiritual. Eu me liguei ao nome Elisa, o nome que Elizabeth escolheu para Cristiane, em homenagem à sua falecida irmã. O que impressionava era a semelhança das histórias, porque a irmã de Elizabeth, Elisa, havia sido raptada como raptada fora Cristiane. Eu achava o cruzamento dessas duas histórias algo fantástico e sobrenatural. Aqui uma pergunta para você que está ouvindo a minha história. Eu não sei o quanto isso chamou a atenção de quem ouve a minha história até agora. Mas eu me liguei demais nesses fatos. Assim como eu me liguei num detalhe que talvez não tenha chamado a atenção de mais ninguém. Agora, se chamou a tua atenção, é porque você também ouviu a minha história de uma maneira sobrenatural e espiritual. Se chamou a sua atenção. O que foi? O qual é esse fato? Elisa, presta atenção que me chamou a atenção. Elisa, a irmã de Elizabeth, não foi identificada. Uma vez que restaram apenas ossos diante do rigor da sua incineração. O monstro, que, entre aspas, a matou, ao atear fogo na casa em que estava com a menina, jogou antes gasolina no corpo da garota. A menina virou uma tocha humana. Os ossos chegaram a ser incinerados. O caixão estava lacrado. O caixão da Elisa, irmã da Elizabeth, estava lacrado. Na época não se falava no exame de DNA. E obviamente que ele não foi feito. A identificação aconteceu por dedução lógica. Era ela. Era ela, a Elisa, que tinha sido vista com o monstro o tempo todo. Fora a história que o monstro já tinha antes, inclusive, tentado raptar a própria Elizabeth. E a própria Elizabeth testemunhou quando ele levou a sua irmã. Por todas essas informações, a dedução era de que Elisa fora morta com ele. Mas isso me instigou. Eu não sei se você prestou atenção nesse detalhe. Talvez não. Mas a mim me instigou. Era como se eu tivesse uma dívida com Elizabeth. E foi sem que ela soubesse que eu pedi uma ajuda à doutora Silmara, a promotora de justiça. E ela me daria toda a retaguarda. Não falei nada porque jamais poderia ressuscitar um assunto, entre aspas, superado. Se bem que um assunto desse não se supera. Mas, entre aspas, superado. Mas eu sentia, sinceramente, uma história inacabada aquela. Contei com o apoio também do meu companheiro Guilherme. Viajei para Santa Catarina. Dessa vez eu fui sozinha. Aí que o Guilherme deu todo o apoio lá na minha cidade. Viajei para Santa Catarina. E lá, naquela cidade de Santa Catarina, eu contei também com a ajuda de uma radialista. Uma moça que eu prefiro aqui não identificar. Eu prefiro que seja assim. Levantei dados de uma história muito antiga ocorrida na cidade. Tais fatos tinham acontecido havia muitos anos, 42 anos. O fato estava reportado e entrara para os anais históricos da cidade como um dos fatos mais tristes havidos por aquela banda. Mas havia uma ponta sem ligação naquela história. Qual era a ponta?
o monstro em questão, ele era um maníaco e chegou a raptar pelo menos 3 garotas. Talvez até mais, mas a notícia que se tinha é que pelo menos 3 meninas. Na hora da morte, ele só estava com uma delas. As outras 2 tinham sobrevivido. Mas só sobreviveram porque ele as abandonou desacordadas, acreditando que talvez até estivessem mortas. Uma dessas meninas fora devolvida à sua família. E a segunda menina havia sido conduzida por um orfanato, onde aguardava o aparecimento da família dela. Essa era a ponta. Essa era a ponta. E eu resolvi ir atrás disso. Alguma coisa me pedia que assim eu o fizesse. E eu descobri então que a segunda menina, ela tinha sido adotada, tal qual acontecera com a Cristiane, minha irmã. Mas ela tinha sofrido um problema cerebral. Uma espécie de uma paralisia cerebral. E ela não se lembrava do seu passado. Não chegou a aparecer uma família interessada em adotá-la. Mas ela acabou sendo adotada pela merendeira do orfanato. Eu fui atrás. A merendeira, lamentavelmente, já tinha falecido. Mas quando eu encontrei a filha, que no caso era bem mais velha que eu levei um susto. Porque ela era a cara da Elizabeth. Ela era a cara da Elizabeth. Meu Deus, é muito parecida com a Elizabeth. Mas tão parecida que eu não tive dúvida. Elas eram irmãs. Fiz todos os contatos, contando sempre com a ajuda da doutora Silmara. E agora sim, o exame de DNA, que a tudo comprovou, veio confirmar. Apenas a lamentar um acontecimento. Elisa. Era ela. Era a Elisa. Mas ela tinha ficado lesada do ponto de vista cerebral. Daí o motivo de não ter havido interesse em adoção por parte de famílias. Ela ficou lesada do ponto de vista cerebral, com uma paralisia. Ela vivia agora numa espécie de um asilo. Vocês acreditam que mesmo assim lesada, havia ao longo da vida dela sofrido um outro abuso e ela tinha um filho? A Elisa. Ela sofreu um abuso por ser uma mulher bonita, só que tinha problemas mentais. E teve um filho. Esse sim, o rapaz, havia sido adotado. Esse rapaz, ele era formado em veterinária. Vou chamá-lo aqui de Danilo. Hoje, o Danilo ajudava a mãe. Mas eu tive a honra e a satisfação de comunicar com Elizabeth a respeito dos fatos. Comunicar para Elizabeth que a irmã, que se acreditava estar morta há tanto tempo, tal qual a minha própria irmã vivia. E ela tinha um sobrinho que ela jamais imaginou possuir. Meu Deus, foi o final mais surpreendente de uma história. O final mais surpreendente, porque tivemos a Cristiane de volta depois de 21 anos. E a minha querida Elizabeth teve a irmã de volta depois de 43 anos. A lamentar o problema mental que tem a Elisa. A compensar o sobrinho espetacular que é o Danilo, veterinário. Que se tornou
muito querido e amigo da tia. E eles têm uma convivência pra lá de ótima. Pra lá de ótima. Por isso que quando eu comecei a escrever essa carta para você, meu querido e distinto amigo Paulinho Boa Pessoa, eu falei, olha, é um livro. É um livro. Eu tinha certeza que você teria necessidade de dividir em capítulos. Aliás, eu fiz isso por você. Eu dividi em 4 capítulos. Porque eu não gostaria que nenhum desses detalhes fossem omitidos. Em verdade, eu já omiti muitos detalhes. Porque se eu fosse escrever absolutamente tudo, teria havido ainda mais páginas, teria havido ainda mais capítulos. Porque as histórias, elas são assim, elas são longas e reais. E elas precisam ser contadas em toto, inteiras. Faltou um detalhe, né? Muita gente vai perguntar: e a sepultura? A sepultura, ela existiu até a data do reencontro com a minha querida irmã Cristiane. A partir daquele momento, ela apenas se tornou uma sepultura comum como outra qualquer, um jazigo da família. E foi ali que nós acabamos sepultando tio, tia e outros familiares. Porque no dia que ela voltou, a esperança que ali dormia despertou. Foi o dia que a esperança acordou.